Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula sobre o plano operacional do curso Microempreendedor Individual. Nessa aula, nós vamos estudar sobre a operação principal da nossa empresa. Nós vamos estar focados, então, durante esse momento, na nossa capacidade produtiva, no nosso layout, na nossa capacidade comercial ou de serviços, nos processos operacionais e na nossa necessidade pessoal. Novamente, nós vamos estar aqui utilizando como base, como referência, aquele material que nós já utilizamos, aquela apostila que nós já utilizamos como referência, uma vez que ela tem descrita lá quais são os elementos que devem ser preenchidos e também tem um espaço específico para que seja preenchido. Para facilitar o nosso trabalho, então, vamos utilizá-la como referência. Nós vemos aqui que ela já começa tratando sobre o nosso layout, né, ou arranjo físico. Aqui no caso, pessoal, nós vamos ter um exemplo de layout ou arranjo físico, onde nós podemos ver algumas áreas. Por exemplo, essa aqui parece ser uma área, parece ser um layout de uma padaria ou confeitaria. Né? O mais interessante do layout é que ele tem as áreas onde os diversos espaços estarão instalados, com máquinas, equipamentos, e nós temos aqui uma visão de cima, né, desse arranjo físico. Por que é importante, por que é interessante a gente pensar sobre esse arranjo físico? Basicamente porque ele mostra, como eu disse antes, visto de cima para baixo, a distribuição dos setores da empresa, né? De alguns recursos, né? De mercadorias, matérias-primas, produtos acabados, estantes, gôndolas, vitrines, prateleiras, equipamentos, móveis, matéria-prima, etc. Você já percebeu que quando vai ao supermercado, geralmente encontra produtos supérfluos próximos ao caixa? Tudo aquilo foi planejado. Foi planejado exatamente porque um bom arranjo físico traz uma série de benefícios. Pode aumentar a produtividade, no caso do supermercado, pode aumentar as vendas de determinados tipos de produtos, ali estando exatamente no local onde as pessoas compram por impulso. Né? Você pode diminuir o desperdício dentro do seu trabalho ou o retrabalho, né? Simplesmente por estar mais próximo, por ter pensado exatamente onde vai estar cada elemento do seu negócio, né? Cada equipamento, né? Cada setor da sua empresa. Então, com isso, você vai ter uma facilidade maior de localização de tudo, vai ter uma facilidade maior de movimentação, né? Você pode ter uma área de vendas mais bem planejada, mais bem pensada. Isso melhora a comunicação, inclusive, entre os setores da empresa e também a comunicação com os seus clientes. Tá? Essa ação da definição do layout, ela é tão interessante que vale a pena pensar se você tem condições de contratar um profissional qualificado para pensar isso junto com você. Okay? Mas, claro, se você não tiver como, você pode utilizar algum software específico que faça a utilização faça os desenhos, né, desse layout, ou mesmo você pode desenhar à mão, tá bom? Esse layout. Assim, é muito interessante utilizar, pelo menos utilizar os softwares, tá, gente? Porque fica uma coisa um pouquinho mais profissional. Mas não havendo essa possibilidade, faça aí da forma como você conseguir. Né? O que importa é ter esse layout. Perceba que logo embaixo, na parte de baixo do layout, nós vamos ter também uma espécie de legenda, onde nós teremos a definição de cada um desses espaços, equipamentos principais, né, das áreas comercial, área para confeitaria, no caso em evidência aí, área de forno, né, tem divisórias, tem os tamanhos das portas. Isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Por vezes, dependendo do tipo de produto que nós estamos comprando,
nós podemos não conseguir que esse produto passe por uma porta convencional. Então é muito importante pensar sobre o layout antes mesmo de começar a fazer algum tipo de reforma, antes mesmo de entrar para o ponto de verdade, né? Como empresa, né? É, é interessante verificar se há exigências específicas, tá? E pode ser necessário também, se for possível, pode ser muito interessante, mais do que necessário, interessante e necessário, verificar se você consegue adequar o seu espaço para portadores de necessidades especiais, né? Uma vez que, cada dia que passe, nós precisamos mais nos preocupar com o acesso de todos, né? Lembre-se, é sempre um cliente a mais que pode ter a sua empresa, né? Além de ser um papel social que você está executando. Tá? Além do plano operacional, pessoal, nós temos que pensar também na nossa capacidade produtiva. E aqui a gente trata um pouco sobre a capacidade máxima de produção e também sobre a capacidade de comercialização ou de produção iniciais. Okay? São dois conceitos diferentes. Tá? Capacidade máxima de produção tem relação com a sua condição de fabricação, né? Ou a sua capacidade máxima de comercialização tem a ver com a quantidade de pessoas que você vai ter ali como atendentes, ou o espaço físico que você tem para oferecer. Enquanto o volume de produção ou de comercialização iniciais, ou de prestação de serviço também, né, iniciais, eles dizem respeito à sua análise mercadológica. É mais ou menos você pensar quantos clientes eu posso estar atendendo ali inicialmente. Isso aqui é importante para que você consiga lembrar, pensar um pouco bem, um pouco mais com os pés no chão, sobre o início da sua empresa. Pense bem, nenhuma empresa começa com a capacidade máxima de produção de forma geral, né? É claro que algumas exceções vão existir, mas você deve sempre pensar que pode ter a necessidade de começar com um volume de produção, de comercialização ou de prestação de serviço menor do que a sua capacidade máxima. Até porque a capacidade máxima vai ter uma, um tempo, né, provavelmente, para que você alcance. Tá bom? Então, aí a gente vai pensar depois disso, pessoal, nos nossos processos operacionais. Né? Então, a gente pensou aqui na capacidade produtiva, agora a gente fala um pouco sobre como serão feitas as atividades principais do negócio. Lembra que lá no Canvas nós falamos quais seriam as atividades principais? Pois bem, aqui nós vamos descrever essas atividades principais. Aqui nós vamos definir como elas vão acontecer, pensando nas várias atividades, etapa por etapa, né? Pensando como cada fabricação deve acontecer, como a venda de mercadorias, ou pelo menos as principais, ou pelo menos o fluxo geral de vendas, como ele deve funcionar, pensando na prestação de serviços, qual é a etapa que acontece primeiro do que a outra, né? É interessante pensar, inclusive, pessoal, em rotinas administrativas. Por vezes, você ter essas rotinas definidas vai te ajudar a poupar muito esforço e a poupar e a deixar de ter muitos problemas, tá? Aqui nós temos um exemplo que a própria apostila traz, que é um exemplo associado com o setor de costura, né? Nesse exemplo aqui, nós vamos perceber os principais trabalhos que vão ser realizados e nós vamos perceber também que vão existir alguns materiais e equipamentos que podem estar associados. Bom, é interessante que você pense também, para cada etapa dessa, quem vão ser os responsáveis. Vai ter uma pessoa só para cada um? Ou vai ser uma pessoa para todos? Né? Vai ter um responsável, um cargo para todos. Né? Esse caso aí, esse exemplo do setor de vestuário, nos ajuda a pensar um pouco sobre essas etapas. Né? Quais são as etapas que nós estamos considerando aqui? No caso do setor de vestuário, aqui, nós temos uma etapa de molde primeiro, depois a mesa de corte, depois vai para cortadeira elétrica, para costura, para o acabamento, embalagem e, enfim,
para a expedição. Então, são diversas etapas para a produção de, por exemplo, uma calça. Eu me lembro que tem um livro do Adam Smith, muito, que chama-se A Riqueza das Nações. Esse livro, ele trata sobre o processo produtivo, pessoal, de um alfinete. E ele consegue identificar várias etapas para a produção de um alfinete. Pensem vocês que é um equipamento, que é um produto, né, tão pequeno como um alfinete, que vai ter diversas etapas. Pensar sobre essas etapas significa ter qualidade no final da produção, qualidade no final da prestação de serviços, qualidade no final da venda. Pense sobre isso, tá? Por fim, aqui, gente, nós vamos falar sobre a necessidade pessoal. Né? A necessidade pessoal, ela vai simplesmente demandar que nós coloquemos o cargo e as qualificações básicas, principais, que são necessárias aqui. Ok? Essas qualificações e esses cargos, eles vão ser muito importantes para que nós pensemos na projeção do pessoal que vai ser necessário. Nós vamos contratar todos os funcionários, vamos ter familiares no nosso negócio, nós vamos ter sócios trabalhando no nosso negócio. Quem vai fazer cada coisa? Então, pensar sobre esses cargos é muito relevante. Principalmente, pessoal, porque pode existir algum tipo de cargo cuja disponibilidade não é tão fácil, tá bom? Então, isso é muito importante. É importante porque são as pessoas que vão estar te ajudando a construir ou a ampliar a o seu negócio, né? O seu trabalho. Então, para isso, você pode, por exemplo, pesquisar junto a sindicatos, né? É interessante olhar alguma coisa sobre legislação específica, se você puder, mas se não, em geral, os sindicatos de classe, eles são muito interessantes para te trazer o que é que diz a legislação específica, o que, que diz os acordos coletivos, quais são também os pisos salariais da categoria, os quadros de horários. Então, uma série de possibilidades vão ser possíveis, vão ser aventadas quando você estiver falando junto com essas entidades de classe, porque elas representam os trabalhadores. Então, nós estamos, por hoje, chegando ao final. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre o nosso plano financeiro. Desde já, agradeço a você pela sua participação e encontro você na próxima aula. Grande abraço e bons negócios. Até mais.